Maravilha, pessoal. Agora temos que saber aí se estamos ao vivo ou não. Sejam todos muito bem-vindos aí. Uma boa tarde a todos. Para a gente poder testar aqui essa nossa comunicação com vocês, eu vou esperar mais uns 5 dias para que a gente consiga transmitir aqui ao vivo no canal de todos os colegas que estão presentes aqui nessa live de inauguração. Já oficializaremos a abertura em alguns segundos. Vou esperar. A gente tem um feedback, se tiver alguém nos acompanhando aí, puder deixar uma mensagem no chat, estão nos ouvindo, estão nos vendo, a gente vai oficializar aí a abertura do nosso canal de conexão aí com você sobre planejamento patrimonial da família. Pode ser. Esquece. Algum retorno aqui, estou aguardando uma mensagem aqui no meu chat, se alguém tiver uma confirmação dos colegas também pode me sinalizar, a gente oficializa a nossa abertura. Joia, maravilha então. Então vamos começar aí oficialmente a abertura do nosso canal sobre planejamento patrimonial da família Holding Connection. Gostaria de dar boa tarde a todos, sejam todos aí muito bem-vindos a esse nosso novo projeto. Quero desejar boas-vindas aí à nossa audiência, aos nossos clientes, a você que nos acompanha aqui nesse canal. Em especial aí a todos os meus colegas de profissão que tenho a honra de estar compondo essa mesa aqui hoje. Sejam aí todos muito bem-vindos. Essa é a nossa live de inauguração desse canal que vai se chamar, a partir de hoje, Holding Connect. Esse canal aqui foi criado com o propósito de levar conhecimento de alto valor e formar opinião a tudo o que diz respeito ao planejamento patrimonial da família. É com muito orgulho e satisfação que eu faço a abertura desse nosso primeiro encontro, onde levaremos para vocês um pouco do nosso dia a dia, da nossa prática com o trabalho de planejamento patrimonial da família. E para você me conhecer um pouquinho, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandre Luiz Mendes, eu sou advogado, sou especialista em planejamento patrimonial da família, tenho escritório aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina, e atuo especificamente no ramo de planejamento patrimonial da família. Sou especialista também em holding familiar, e dentro desse cenário a gente vai trazer para vocês informações do mais alto valor. E somente vamos transmitir para vocês informações desse canal os profissionais que atuam dentro desse cenário, tá? Antes de eu passar a palavra aqui aos demais colegas para se apresentarem, eu gostaria de enaltecer aqui a doutora Cristiane Leal, que foi aí a idealizadora desse projeto, tá? Então, doutora Cristiane, receba aqui formalmente os meus cumprimentos. E diante disso, ele passa a palavra para a sua apresentação e para darmos início oficialmente à abertura deste que será, sem dúvida nenhuma, o maior canal de informações sobre planejamento patrimonial do Brasil. Com a palavra aí a doutora Cristiane Leal. Boa tarde a todos, boa tarde, meus queridos colegas. Eu agradeço as palavras, doutor Alexandre, e digo assim que esse projeto é de todos nós, né? Ele é um sonho que sai do papel, mas pelo compromisso desses profissionais maravilhosos que compõem, né, o nosso programa Holding Connection, porque dispõe do seu tempo para promover educação patrimonial, para levar informação para as pessoas e para as famílias. Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos a vocês. Eu tenho uma alegria muito grande de poder tê-los como amigos, como colegas, e sinto um orgulho muito grande de todos vocês, viu? Nós somos parte de um time, né? É o time Hold Brasil. E a gente, esses escritórios que compõem aqui o nosso programa do Hold Connection, eles são os escritórios hoje que alcançam maior nível dentro desse time, que são os diamantes, né? E o que seria ser um diamante, né? É você ter um escritório que desenvolve ali, né, com maior competência e a maior quantidade de famílias atendidas, o planejamento patrimonial da família. Então, isso nos habilita a estar aqui hoje para conversar com você, para conversar com a sua família, com os seus amigos, né, e trazer esclarecimento e informação. Eu sou Cristiane Leal, sou advogada, sou especialista em direito das famílias e sucessões e em planejamento patrimonial da família. Mas eu considero que a minha maior especialidade, né, meu maior trunfo para poder estar aqui falando com vocês é fazer parte desse time. É ele que nos capacita para entregar a melhor solução para as famílias brasileiras.
E assim eu quero passar também a palavra para os meus colegas para que eles possam se apresentar, né? Doutora Deise, poderia? Claro, é uma honra, uma satisfação estar compondo nessa mesa de pessoas tão capacitadas, meus queridos colegas. E eu quero dar o meu boa tarde para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, que são os nossos clientes, que são os amigos dos nossos clientes, são pessoas que passaram pelos nossos canais e atenderam o nosso convite nesse programa número 1. Né? A gente está aqui lançando, será todas as quintas-feiras, então já deixem aí anotadinho, façam disso um compromisso, talvez, de estar aqui com a gente e com os outros colegas que virão nos sucedendo a cada quinta-feira, nesse horário das 12h30, para falar de um assunto que está tão em evidência, que é tão importante para as famílias brasileiras. Para aqueles que não me conhecem, então, eu sou a Deise Engelbrand, eu atuo aqui no Rio Grande do Sul. A gente está compondo uma bancada de estados diferentes, com pessoas com atuações diferenciadas numa mesma área, né? Então, eu estou aqui na cidade de Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre. Eu atuo já há mais de 35 anos como advogada e minha especialidade veio se desenvolvendo através do exercício do direito, atuando nas áreas das famílias e das sucessões, e eu acabei me capacitando, então, para atuar com planejamento patrimonial, né? Faço parte desse time, do time Holding Brasil, estou atuando hoje. Eu tinha os diamantes, né? Então, os diamantes que têm os seus escritórios capacitados para atuar nessa área com muita maestria, com muito comprometimento, né? Com muito estudo. E eu vou aproveitar aqui para passar a palavra, então, para o meu colega, do Cláudio, para que ele também possa se apresentar e dizer qual é a sua área, qual é a sua competência. Então, Cláudio, partilha. Opa, muito obrigado, Deise. É um prazer enorme estar aqui com todos esses colegas, né? Grandes advogados, grandes profissionais do planejamento patrimonial e sucessório. Fazemos parte de um grande time e estamos sempre em contato, conversando, trocando ideias, né? E esse projeto vem somar para a gente, então parabéns, doutora Cris, vem somar para a gente poder trazer para vocês, né? As pessoas que nos acompanham, que são interessadas nesse assunto, trazer esses nossos debates, o que a gente está discutindo nos bastidores, no que a gente está evoluindo nos bastidores, para trazer boas soluções para vocês, né? Evitar que a gente repita erros que algum colega já cometeu, passar mais rapidamente por problemas que alguns colegas já passaram. Enfim, é uma soma que transforma a gente num grande escritório. Eu vou arriscar falar isso, nunca usei essa expressão, num grande escritório com profissionais atuando em todo o Brasil. Tá? Eu sou Cláudio Luiz Lima Correia, um profissional da área empresarial, um advogado empresarial, que foi empurrado para o direito imobiliário, para o planejamento patrimonial e sucessório, tendo sido convidado para participar de alguns planejamentos sucessórios de grandes famílias, e eu sempre repassando para os outros, né? E eu digo, não, gente, eu tenho que começar a trabalhar isso. E aí, estou agora somando já alguns anos e me preparei junto com essa turma aqui, com esse time enorme. Gente, eu vou passar agora para a doutora Kátia, né? Para se apresentar, e obrigado por estar aqui com vocês, tá, gente? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui conosco. Faço minhas as palavras dos colegas. É uma grande alegria estar aqui inaugurando este programa, que é o primeiro de uma sequência de muitos, com muito conteúdo, que certamente o objetivo único é entregar informação relevante, de um trabalho, assim como os colegas já disseram, com o poder de transformar mesmo as famílias, gerando tantos benefícios. E eu sou Kátia Paixão, sou de São Paulo, atualmente numa cidade que faz parte da Grande São Paulo, chamada Suzano. E a minha especialização em planejamento patrimonial da família, através do sistema de holding, também integrante desse grupo maravilhoso que é o time Holding Brasil.
e sou pós-graduada em Direito Imobiliário e das Sucessões, atuando nesta área já perto aí dos 25 anos. Então, foram muitos inventários aí feitos no curso dessa minha trajetória, enxergando a dor das famílias. Então, uma solução é necessária e todos têm o direito de lançar mão disso através de um planejamento patrimonial. Por isso que estamos aqui, né? Todos imbuídos aí desta boa vontade de entregar informação para você saber que você pode contar com este benefício. E aí, então, eu devolvo a palavra para o nosso amigo Alexandre para conduzir aqui a sequência desse nosso primeiro programa. Tá mutado. Tranquilo, agora sim. Maravilha. Só para não vazar o som aí enquanto os colegas estão conversando, mas muito obrigado aí pela apresentação formal de cada um de vocês. Me sinto muito honrado em fazer parte dessa mesa. Como disse a nossa colega Deise, somos todos membros integrantes, né, do time Holding Brasil. Todos nós já atingimos aqui o nível diamante, que significa que já estamos produzindo, fazendo muitas holdings em nossos escritórios. Isso nos levou a um nível de conhecimento um pouco maior e faz com que nós tenhamos também autoridade para conseguirmos entregar para você muito conteúdo de altíssimo valor, até eu diria, até para nos posicionarmos em relação a todos os temas voltados ao planejamento patrimonial da família. E esse vai ser o nosso tema especial de hoje, tá? Planejamento patrimonial da família. Nós vamos passar por alguns tópicos. Seriam aqui, ó, uma mudança de mentalidade, instrumentos de planejamento como testamento, instrumento de planejamento como doação, seguro de vida e holding. E cada um desses profissionais aqui que vocês assistem tem um mais alto gabarito para lhe passar as informações de conhecimento de altíssimo valor. Tudo que nós passarmos para você nada mais é do que aquilo que nós militamos, da nossa prática. Então, eu vou passar a palavra novamente aí para minha colega e estimada advogada doutora Cristiane, para que ela comece agora, então, a trazer para vocês as informações que vão fazer com que todas as famílias possam, a partir de hoje, consultar esse canal e ter essas informações em suas mãos e possam se instituir as suas instituições familiares, fazendo com que os seus filhos, a sua família e o seu patrimônio fiquem protegidos e jamais a sua família tenha que passar pelo doloroso processo, que é um processo de inventário. Doutora Cristiane, com a palavra. É interessante, né? A gente hoje tem todo esse movimento, né, para falar sobre o planejamento patrimonial da família. Mas se a gente parar para pensar, há poucos anos atrás, a gente não falava sobre isso, né? Então, por que é importante hoje a gente contextualizar e entender o que é o planejamento patrimonial da família? Por que é uma mudança de mentalidade? Porque é algo novo, né? É algo que não são todas as pessoas que têm a consciência da importância, da necessidade desse tema. O planejamento patrimonial da família, ele é sim uma mudança de mentalidade, ele é uma mudança de paradigma, principalmente porque nós não estamos acostumados a pensar sobre ele, né? Então, se trata ali de um processo de educação patrimonial. Então, da mesma forma que a gente teve um momento, né, na vida do brasileiro em que se falou de educação financeira, hoje nós falamos sobre educação patrimonial, porque não basta só você adquirir, você fazer o seu patrimônio crescer. Você precisa fazer com que ele perdure e que ele ultrapasse as gerações, né? Esse é o propósito de você ter a construção de um patrimônio. E é um processo em que os pais vão, através do seu exemplo, ensinar aos filhos como organizar, como proteger o seu patrimônio e como formar sucessores e não herdeiros. Isso é o principal, né? Quem que é o herdeiro nessa história? O herdeiro é aquela pessoa que recebe um bem, mas ela não sabe valorizar aquilo. Ela não entende o valor que ela recebeu. O sucessor, não. O sucessor é aquele que compreende o valor daquilo que recebe e também a responsabilidade que ele tem para com as futuras gerações. Então, o sucessor é aquela pessoa que vai receber dos pais um patrimônio e vai se sentir motivado a aumentar esse patrimônio para que os seus filhos e netos façam o mesmo. Isso é educação patrimonial. E a educação patrimonial a gente alcança, né, e consegue por meio do planejamento patrimonial da família. Então, para mim, a principal mudança de mentalidade é essa aí. É a gente criar uma geração de sucessores e não herdeiros.
E pensando assim, né, nessa questão da relação da educação patrimonial com o planejamento, o que seria o planejar, né? Planejar é você executar algo de forma antecipada. Então, o planejamento, ele serve para orientar a gente a tomar decisões, ações futuras. Quando a gente planeja, a gente consegue identificar ali quais são as nossas necessidades, quais os recursos disponíveis, avaliar cenários futuros e ali sim tomar decisões que levam a resultados positivos. A falta de planejamento, por sua vez, ela vai trazer problemas, ela vai trazer prejuízos em todas as áreas da nossa vida, né? Inclusive na nossa vida financeira. Agora, pensa comigo, gente, se mesmo sabendo disso, a gente segue, muitos de nós, né, seguindo a vida sem planejar, coisas que a gente tem conhecimento, que a gente detém informação, imagina para assuntos que a gente não tem a consciência da importância de se planejar. Imagina se a gente vai parar para pensar sobre isso. Então, a missão nossa aqui é essa, mostrar para você a relevância e importância da educação patrimonial. E aí, gente, o que acontece com o planejamento patrimonial da família é que, nesse contexto, ele vai ficando de lado, porque as pessoas não têm consciência, né, dos percalços, dos prejuízos em não se planejar, especialmente quando a gente fala do inventário. E aqui eu faço questão de ressaltar para vocês, tá? O inventário, ele traz prejuízos de diversas formas. Alguns pontos a gente até vai ressaltar aqui para vocês. Agora, um desses prejuízos que eu quero falar nesse momento é o financeiro. O inventário, ele corrói o patrimônio da família e ele pode consumir ali 20% até 40% do patrimônio da sua família. E por que isso acontece? Porque a tributação que incide, ela é altíssima. Você tem altos custos com cartórios, com contas judiciais, com honorários advocatícios. Então, são valores que vão se assomando e que trazem um custo, um prejuízo muito grande. Um valor que precisa ser pago em um curto espaço de tempo e que a família se vê ali com a fatura alta, mas sem liquidez para pagar. Então, você precisa estar aqui hoje ouvindo o que a gente tem para falar para você, para você entender quais são os riscos que o seu patrimônio corre quando você não realiza o planejamento patrimonial. Você precisa saber dos custos que a sua família vai arcar no procedimento de inventário. Você precisa entender quais os tributos que vão ser cobrados, as estratégias que a lei permite que você utilize para reduzir essa tributação. E tudo isso passa pelo planejamento. Inclusive, quais são os instrumentos que você pode utilizar nesse planejamento e que daqui a pouco os nossos colegas vão abordar com mais profundidade. Então, assim, moral da história, tá? Se você não realiza o planejamento patrimonial da sua família, os seus filhos vão ter que enfrentar um longo e doloroso processo de inventário. E isso vai acontecer porque quando você podia decidir, você não decidiu. E aí, meu amigo, se você não usa a sua prerrogativa de decisão, o Estado vai decidir por você. E se você acompanha os noticiários, você já deve saber, né, que a política de Estado hoje é aumentar o imposto sobre herança. Então, sem planejamento patrimonial da família, seus filhos vão ter que fazer o inventário e eles vão pagar muito caro por isso. Agora, o planejamento ele tem que ser assertivo, né? Para isso acontecer, você precisa conhecer as vantagens e desvantagens dos atuais instrumentos de planejamento patrimonial da família. E aí eu vou querer passar para minha querida amiga Daisy, para que ela comece falando para a gente sobre o testamento. Então, tá, vamos lá. A bola está comigo agora e a gente vai falar sobre essa ferramenta que é o testamento, né? Ela é uma ferramenta, sim, de planejamento patrimonial, mas a gente precisa entender um pouco mais sobre ela para poder decidir ou até para poder utilizar ela de modo assertivo, né? Então, primeiro a gente tem que saber o que é o testamento, né? O testamento, ele nada mais é que uma manifestação de última vontade, da qual o testador, aquela pessoa que faz o testamento, estabelece o que deve ser feito com o seu patrimônio após a sua morte, ou até mesmo ele se utiliza para fazer declarações de fatos em vida. Por exemplo, é muito utilizado e causando surpresas muitas vezes na família para reconhecer um filho que até ali
não existia na família para poder preservar a sua legítima, né? Ele vai produzir efeitos de testamento apenas após a morte. Por isso ele pode ser revogado ou ele pode ser modificado quantas vezes o testador quiser até o seu último dia, né? A gente também tem o testamento vital, né? No qual a pessoa dispõe sobre questões importantes para o momento que ela ainda está viva, mas incapacitada para tomar decisões, né? Então, decisões com relação ao seu negócio, decisões com relação à sua própria vida, o que fazer se eu ficar incapacitado, se eu ficar em estado vegetativo, havendo pessoas que vai tomar decisões que ela tomaria, né? Então, o testamento vital é muito importante e deve ser utilizado, né? Mas hoje, o nosso papo aqui não é esse exatamente, né? O nosso foco aqui é o testamento como uma ferramenta que muitos imaginam ser substitutivo do inventário, né? Que evite o inventário, né? Então, o que a gente tem para saber aqui? O testamento é uma ferramenta frágil, ela é antiga e ela é frágil. E a gente pensar nele como uma solução, né, efetiva na busca de conflitos, de ausência de conflitos familiares, se a gente busca economia frente ao processo de inventário, né? E por que isso? Testamento, gente, eles não evitam inventário com o space. Ao contrário, o testamento, ele é uma fase que vai anteceder ao processo de inventário, ele exige uma fase processual, que é aquela fase de abertura do testamento, de validade do testamento, sim, porque ele tem de cumprir alguns requisitos para ele poder gerar os efeitos desejados pelo testador, né, para depois, então, ele vir a ser cumprido, né? E nesse momento, ele requer mais burocracia, ele aumentando essa fase, ele aumenta também o custo, ele aumenta a duração do processo de inventário, né? E aí, por isso, né? Muitos podem questionar nesse testamento, né? Gerando até conflitos familiares. O pai, por exemplo, que vai estabelecer já determinado bem fique para um filho, ou que ele vai estabelecer privilegiando um filho a mais para o outro, sempre que ele pode fazer isso, desde que ele respeite a legítima, ele tem 50% aí para fazer o que ele bem quiser com terceiros, também com os membros da família, com aqueles herdeiros necessários. Então, aquele filho que for preterido ou que mal interpretou a intenção do pai, ele pode questionar esse testamento, né? E questionando esse testamento, ainda que totalmente sem razão, estende esse processo por muito tempo. A gente não precisa nem falar muito, mas eu vou trazer aqui um famoso para vocês, que é o Hugo Liberato, por exemplo. Ele morreu em 19, a gente está na metade de 24, e o testamento dele ainda está sendo discutido, né? Então, ele não faz com que, ele não garante ao testador, por exemplo, que a vontade dele vai ser cumprida. E quando vai ser cumprida? Porque se garantir, você se passar pelas fases do processo e aquele testamento vier a ser mantido, ainda assim passaram-se muitas vezes anos, né? E o que gera isso? Gera mais custo, mais honorariedade, com custas processuais, e patrimônio muitas vezes dilapidado, porque enquanto ficam discutindo se ele vai ser cumprido ou não vai ser cumprido, talvez aquele patrimônio vai decaindo, porque se não é meu, eu também não vou pagar por ele, né? Eu não vou bancar o condomínio, eu não vou bancar o IPTU, e isso vai gerando custos de perdas patrimoniais. Aí eu trago um exemplo rapidinho aí do inventário, do testamento deixado pelo Chico Anísio. Ele gerou uma dívida de 7 milhões por um apartamento que não pagava IPTU, não pagava o condomínio. Então, isso aí é um declínio patrimonial. Então, essa geração de conflitos que ele pode deixar aqueles preteridos, ele é nocivo
a família. Então, ele não evita o inventário, ele não evita conflitos familiares, ele não garante que a vontade do testador vai ser cumprida, né? Então, por tudo que eu digo aqui, ele não gerou também economia, muito pelo contrário, né? Ele vai encarecer e ele aumenta uma fase do processo. E aí a gente fica pensando se ele é a melhor alternativa. E eu quero que vocês entendam aqui que eu não falo que o testamento não deve ser utilizado. Muitas vezes ele é um guarda-chuva muito importante que nós utilizamos no nosso escritório, indicando para os nossos clientes, ó, e sim, a gente pode até ultrapassar essa fase da implementação do planejamento, que sem o testamento ele é adequado, umas situações muito pontuais. E aí que a gente diz, precisamos conhecer as ferramentas, quando elas devem ser utilizadas, e para isso estar acompanhado de um especialista. Então, eu acredito que aqui eu trouxe para vocês rápidas pinceladas, porque a gente poderia ficar falando muito mais sobre testamento, sobre a importância dessa ferramenta em se utilizar e também não se utilizar, mas a gente já deixa que vocês captar a reflexão de vocês, né? E aí eu já aproveito e passo a palavra para o Cláudio, que ele vai falar de uma outra ferramenta que vem ser muito utilizada e talvez muitas vezes mal utilizada, que é a doação com reserva de fruto, que é muito corriqueiro ser utilizada. Cláudio, contigo então. Muito obrigado, doutora Deise. Eu quero aproveitar e fazer um breve comentário do que a senhora estava falando, que é a questão do inventário, né? Que eu tenho um caso, um exemplo, não de figuras públicas assim, mas eu tenho 2 inventários, um já está com quase 10 anos. O testamento ele foi deixado pelo pai, dando uma boa parte para a mãe, e a briga da família era tão grande que a mãe morreu antes de resolver o problema do testamento, né? E alguns imóveis foram doados e também deu uma série de problemas, e a gente percebe que estes problemas poderiam ter sido evitados se fosse feito um planejamento prévio, tá? E estou falando de uma família de advogados, que é uma coisa assim bastante curiosa. Bom, vamos falar da doação. A doação tem o mesmo tributo do inventário. Então, a gente, ao escolher fazer a doação, que é uma das questões mais comuns, né? Era mais comum até vir esse advento do planejamento patrimonial para a família, a doação trabalha com o mesmo imposto, que no Brasil ele varia de 4% a 8% hoje. As reformas tributárias, e frequentemente estamos vendo os nossos governantes e os nossos políticos querendo alterar, independente se são de esquerda ou de direita, querendo alterar esse tributo para 40%, 45%. Nós temos, quase que, eu vou botar semanalmente para eu não correr o risco de errar. Fazer o teu planejamento patrimonial e sucessório é fundamental para que você não caia nessa diferença. Isso nós vamos conversar mais no próximo bloco. Eu vou guardar essa questão da economia mais para o próximo bloco. Mas aqui é fundamental você entender o que é esse tributo. Quando a pessoa falece e a gente vem para o inventário, o que se faz? Você pega e verifica o valor de toda aquela massa, de todo aquele patrimônio, e cobra-se ali, conforme o Estado, por exemplo, no Rio de Janeiro é 8%, em cima de todo aquele valor. Ou seja, independente de você, sem considerar as despesas com cartórios, com advogados, enfim, os demais tributos, só ali 8% já foi perdido. E se você faz a doação, você está caindo de novo em cima desse mesmo tributo, tá? Então, é um tributo que você tem que se preocupar demais com ele, tá? Você não pode deixar isso de lado. É um dos tributos mais importantes na questão do planejamento patrimonial e sucessório.
Inclusive, eu digo mais, depois que você faz esta sua transferência, você optando por uma holding familiar, você não precisa mais ter esse tipo de despesa, tá? É uma despesa que acabou. No caso de um inventário, você tem as despesas recorrentes. Bom, mas vamos lá. O ITCMD, ele é criado pela Constituição Federal, ele tem ali os limites para dentro do nosso país, para o Brasil, e ele é estadual. Cada estado trabalha de uma forma diferente. E como a doutora Deise fez o comentário do usufruto, por exemplo, o que acaba acontecendo? Por exemplo, no Distrito Federal, eu sou daqui de Brasília. No Distrito Federal, você, ao fazer a doação e fazer uma reserva de usufruto, você vai deixar, né, essa reserva para o pai, para a mãe, enfim. Então, você vai pagar 1/3 do valor do imposto de doação. Aí, quando vier o falecimento do primeiro, o que acontece? Hoje, o imposto poderia ser, por exemplo, 4%, 6%, e aí você vai pagar este valor, 1/3 desse valor. Você calcula o valor, vai pagar 1/3. No entanto, quando vier o falecimento do primeiro, vai se calcular de novo este valor, o valor do teu patrimônio, ou seja, se era um apartamento de 1 milhão e quando houver o falecimento ele está valendo 2 milhões, 1,5 milhão, 2 milhões, vai se calcular 6% em cima disso. Tá? Ou pior, havendo esse aumento de 20%, 40%, é essa alíquota que vai valer. Então, você não consegue, na doação, garantir que o donatário, que o seu filho, venha a ter o benefício de não ter que vender o imóvel para poder pagar o imposto, porque acaba tendo que pagar. Tá? É algo assim bastante curioso, bastante pesado. Tá? Eu vou deixar para eu desenvolver mais isso no próximo bloco e passar a palavra agora para a doutora Kátia Paixão, que vai falar do seguro de vida. Doutora Kátia. Obrigada, Cláudia. Então, veja só, né? Planejar é preciso. Livrar o patrimônio da regra do inventário, então, é mais que necessário. Mas, atenção, porque você tem que estar muito atento para qual instrumento você vai lançar para fazer esse planejamento patrimonial para a tua família. Entendendo o quanto ele será eficaz para livrar o patrimônio do inventário, porque, a exemplo do testamento, como foi dito pela doutora Deise, não vai livrar, né? A doação até livra, mas ali com as suas outras particularidades, pelas quais entendemos que também não há um instrumento eficaz para o planejamento. Agora, hoje temos visto com muita frequência a oferta do seguro de vida como uma medida para planejar o patrimônio. E veja só, o seguro de vida está tudo bem, é um bom produto, nada contra o produto. Agora, imaginar que o resultado, né, o prêmio pago ali por este seguro vai ser destinado para custear altos impostos, porque vai continuar incidindo, para custear também honorários, taxas, custas e aumentos aí dos cartórios e até mesmo do Tribunal de Justiça para aquele inventário, isso sim é que nós queremos impedir. Então, contratar um seguro de vida para proporcionar ali um conforto para os seus entes queridos ou até mesmo os teus filhos na tua partida, está tudo bem. Mas para que este dinheiro vá para eles e não para pagar os altos custos de um processo de inventário. Então, lançar mão desta medida, um seguro de vida, como forma de planejamento patrimonial e sucessório, isso não é verdade. Então, o que os bancos estão pretendendo com isso, ou as corretoras, então somente vender um produto. E está tudo bem, hoje as famílias, faz parte, é uma realidade. A maioria das famílias tem sim patrimônio. Se não fizerem o planejamento, esse patrimônio vai cair na regra do inventário. Hoje não é uma novidade, as pessoas sabem os altos custos, e aí então elas querem se prevenir.
eu vou sim contratar um seguro para que os meus filhos consigam suportar estas altas despesas. No entanto, o que é importante considerar também é que muitos seguros, num determinado momento da tua vida, o banco ou as políticas, elas não vão fortalecer mais a renovação daquele cidadão. Se eventualmente também já tiver feito algum procedimento ali médico, um diagnóstico na tua saúde, também vai ter estas restrições. Então, por vezes, a família vai pagar seguro ali por anos a fio e quando realmente estiver mais próximo do momento de precisar desfrutar daquele seguro, aí então eles se recusam a fazer a renovação para você. É claro que tem alguns que são, sim, seguros vitalícios, mas esses produtos, eles são de um custo bem mais acessível. Então, isso também é importante ser considerado. Então, por este motivo, entendemos que o seguro de vida também não é um instrumento eficaz para você planejar a sua sucessão. Então, é isso. Agora, tem medidas que são 100% eficazes, capazes de livrar a tua família do inventário, proporcionando o benefício de proteção patrimonial e também de economia. Então, passo a palavra para o doutor Alexandre, que vai falar da medida que é 100% eficaz. Tudo bem, doutor Alexandre? Obrigado, doutora Kátia. Esclarecedora aí a palavra de todos os colegas, e como o nosso tema aqui é voltado exclusivamente para planejamento patrimonial da família, o objetivo foi passarmos por ferramentas que fazem parte desse nosso cenário, né? Desde o testamento, a doação, até o próprio seguro de vida. E eu tive a honra de poder receber esse tema também para poder falar um pouquinho para vocês sobre o que está mais em voga, né? Que é o nosso principal instrumento de trabalho, que é a nossa principal ferramenta de trabalho, que é a holding, né? A gente conhece como holding familiar, holding médica, holding empresarial, cada qual pode chamar ou dar aí a esta nomenclatura que bem lhe desejar, né? Mas este é o melhor instrumento e o instrumento mais moderno em voga hoje no nosso país, e é dele que nós nos valemos para poder ajudar as famílias no seu planejamento, na sua organização, na sua estruturação, enfim, na institucionalização do patrimônio de todas as famílias. Holding é um sistema de planejamento patrimonial, né? Existem muitos conceitos que falam aí nas redes sociais, tem muitas coisas que trazem a respeito do que é uma holding, que é do verbo to hold, que é segurar, que é controlar, enfim. Não, na verdade, não é nada disso, né? A gente precisa entender que holding é um sistema. É um sistema de planejamento patrimonial que pode conter ou pode contemplar muito mais do que uma simples empresa, do que uma singela empresa. O sistema de holding, sim, é baseado em empresas, em CNPJs, muitas vezes muito mais de um CNPJ, 2, 3, 4, 5, a depender da complexidade de cada família, né? Os colegas concordam comigo e tenho certeza nisso, de que a holding, ela é feita de forma subjetiva. Cada família vai ter aí a sua formação patrimonial, a sua formação familiar, vai ter as suas dificuldades, vai ter as suas necessidades, os seus objetivos. Então, holding não se pode vender como um pacote engessado. Não é simplesmente transferência de um patrimônio para dentro de uma sociedade com regras que se pensam que lá no futuro vão ser vigentes porque estão estampadas dentro do próprio contrato social. Muitas vezes a gente encontra cenários das fake holdings, né? Antes de falar um pouquinho mais da ferramenta de holding, vou falar da fake holding. O que é a fake holding, que é vendida como holding também, porque o nome é esse, né? Não se deve se ater apenas ao nome. Eu tenho uma holding, eu fiz uma holding. Você precisa se atentar ao propósito, aquilo que está por trás da ferramenta holding. Qual é a inteligência envolvida atrás disso? Qual é a modernidade que essa ferramenta te entrega? Simplesmente institucionalizar um patrimônio, levar isso para dentro de um CNPJ, onde os pais ficam na totalidade das cotas sociais, com os filhos participando com 1%, muitas vezes, na hora que os pais não estiverem mais por aqui, perde-se muito daquele objetivo que se tem, que é propriamente evitar o inventário. A holding, sim, ela te permite evitar o inventário, desde que ela seja feita e construída da maneira correta. Essa, sim, é a solução que a doutora Kátia comentou, de que pode resolver, muitas vezes, o seu problema. Não só o seu problema familiar, mas o seu problema operacional, o seu problema patrimonial, o seu problema estrutural, enfim, ela te traz inúmeras soluções, inclusive ela pode resolver até o seu divórcio, né? Você pode até contemplar aí o seu patrimônio
protegê-lo, destinar aos seus herdeiros, se essa for a sua vontade, através do sistema de holding familiar. Então, o que é a holding, Alexandre? Tocando em miúdos. Eu não vou me aprofundar muito nos pontos de holding, porque são temas que nós vamos debater aqui na próxima rodada, né? Nós estamos quase fechando essa rodada, mas a holding ela é um sistema de planejamento patrimonial onde ela envolve uma série de disciplinas. E dentro desse sistema cabe aí várias vertentes. Ela pode ser estruturada como uma única empresa, né, buscando a proteção desse patrimônio, dependendo do cenário e da localização onde essa família vive. Para eles é confortável tributar dentro dessa única empresa. Nós podemos deslocar o domicílio fiscal para ter uma vantagem econômica e tributária na hora de alocarmos aí o patrimônio e tributarmos na hora de recolhermos o ITCMD dentro desse planejamento. Temos estruturas mais modernas que dentro do time Holding Brasil é conhecido como empresas ou estruturas de 3 células que entregam uma inteligência gigantesca por trás disso. E só os profissionais que são competentes e que trabalham, que conhecem profundamente sobre esse assunto, podem debater ou falar sobre esse assunto, porque aqui dentro desse painel, nós, os 5 advogados que estamos expondo para vocês esse tema, tenho certeza que, se somados, temos mais de 100 holdings em andamento hoje nos nossos escritórios. Então, temos sim propriedade para falar sobre o tema, inclusive de 3 células, que vai ficar para uma outra oportunidade. Mas voltando ao assunto de holding familiar, esta sim é uma das ferramentas mais modernas hoje no direito brasileiro. Nós temos a possibilidade de proteger o patrimônio da família, temos a possibilidade de diminuir carga tributária em relação a alocações, por exemplo, dependendo da estratégia. Temos possibilidade de diminuir os impostos em relação ao ganho de capital, dependendo da estratégia. Temos sim a possibilidade efetiva e vigente de evitarmos que as famílias que remanesçam tenham que fazer o inventário dos seus pais, porque o patrimônio ficou devidamente organizado. Então, nós temos realmente um arcabouço de coisas dentro destas estruturas que precisa, sim, ser desenvolvida por um profissional competente. Nós temos dentro do time Holding Brasil profissionais como contadores, como administradores, como engenheiros, mas em sua grande maioria os advogados. Mas o profissional ele tem que estar habilitado, porque a ferramenta de holding familiar ela exige uma análise profunda de todas as ferramentas envolvidas no planejamento. A gente passa, sim, como disse a Deise, pelo testamento, que pode fazer parte do sistema de planejamento patrimonial dentro da sua estrutura de holding, como uma das vertentes a serem abordadas. A própria doação de determinado patrimônio para, de repente, um herdeiro que não faça parte daquele convívio que venha de um outro relacionamento, né, pode garantir a legítima desse herdeiro com uma estratégia de planejamento doando parte do patrimônio para ele. O próprio seguro de vida para ele, para de repente resguardar, né, o quinhão de um filho preterido ou de uma pessoa que não tem relacionamento. Então, todas essas ferramentas são importantes, mas a mais flexível, a mais atual e a mais moderna dentre todas essas é, sem dúvida nenhuma, a holding, que pode se adaptar a holding familiar, holding patrimonial, holding empresarial, como muito bem disse para todos vocês. E ela nos entrega uma série de benefícios, mas para que a gente chegue a esses benefícios, nós precisamos ter vários conhecimentos, né, disciplinas, multidisciplinas do direito. Eu posso citar algumas aqui, né? Direito notarial, direito empresarial, direito registral, direito civil, direito de família, direito de sucessões, direito tributário, enfim. Então, nós precisamos nos especializar para podermos entregar para você essa ferramenta que é maravilhosa. Como eu falei, não vou me ater profundamente aos detalhes, mas ela te entrega proteção, ela te entrega gestão, ela te entrega economia e ela ainda evita o inventário. E para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre esses temas, eu vou passar a bola agora para minha colega novamente, a doutora Cristiane, que nós vamos para uma segunda rodada, que é para realmente aprofundarmos as possibilidades que a holding nos entrega, né? O que ela tem de possibilidade, qual é a flexibilidade. Você pode não só construí-la, como se você precisar desfazê-la ou desmanchá-la totalmente, você também tem essa possibilidade, o que é muito diferente de uma doação tradicional, né? Daquela que é feita lá amparada no Código Civil. Aqui nós tratamos de regras do direito empresarial que não tem vínculo, ou muitas vezes, da grande maioria das vezes, não tem vínculo com regras do direito civil. Então, doutora Cristiane, com muita honra eu passo a bola para você mais uma vez, para nós agora irmos para a nossa segunda rodada, onde nós vamos falar aí com a doutora Cristiane sobre a possibilidade de evitar o inventário, que para nós isso é uma coisa super tranquila, desde que ela seja feita, e muito bem feita, né, doutora Cristiane? Não através de uma fake holding, e sim de uma holding pura e realmente muito bem estruturada. Vamos falar também um pouquinho sobre organização patrimonial, que vai me competir essa fala novamente, e você muito prévio sobre ela, sobre economia tributária, que o Dr. Cláudio vai trazer para a gente mais alguma vertente,
e sobre também tributação, ou melhor, desculpa, o Dr. Cláudio vai nos trazer ITCMD na holding, né? E a tributação nas locações vai ser pela doutora Kátia. E a gente finaliza isso aí depois com a harmonia familiar, com a fala da doutora Denis. Então, passo agora a palavra à doutora Kátia. Obrigado. Aí, agora, vou pegar para minha palavra, tá, Alexandre? A gente falou aqui a todo momento, né, que o prejuízo que é, né, para as famílias, a dor que é para as famílias, ter que passar como procedimento de inventário. E eu vejo, assim, a possibilidade de utilização da holding familiar como uma estratégia muito, assim, para mim, o melhor benefício dela é esse, sabe? É permitir que as famílias jamais tenham que passar por esse procedimento. Agora, vamos entender por que isso é possível, né? E aí, para a gente compreender, é preciso ter em mente que o que gera a obrigação de se fazer no inventário é o evento morte. Ou seja, se você quer evitar o inventário, você precisa tirar de cena o evento morte, o fato gerador do inventário, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Se nós somos finitos, a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente não vai estar mais aqui, não é mesmo? Então, a gente consegue pensar nessa possibilidade por meio do sistema de hold. Hoje, sem sombra de dúvida, o que nós temos de mais moderno e eficiente na área do planejamento patrimonial da família é o sistema de hold, e ficou muito bem colocado aqui pelo Dr. Alexandre. É uma forma inteligente de você institucionalizar o patrimônio da família. Então, você consegue, com isso, tirar de cena o fato gerador do inventário. Pessoa física, um dia não vai estar mais aqui, mas a pessoa jurídica não. A pessoa jurídica não morre, né? Não nesse contexto do inventário. Então, isso é importante. Agora, o que seria a institucionalização do patrimônio da família, né? Institucionalizar o patrimônio da família é, ao invés de você adquirir um patrimônio com um nome próprio, na pessoa física, você criar uma instituição para gerir o patrimônio da sua família. Deixa eu dar um exemplo real aqui para vocês entenderem, né? O Silvio Santos, por exemplo, ele criou ali a instituição que pertence à família dele, certo? O patrimônio da família está lá, mas não está no nome do Silvio Santos. Mas é ele quem manda nessa instituição. E isso é justo. Por quê? Porque quem construiu o patrimônio foi ele. Então, é um patrimônio que não está no nome da pessoa física, foi institucionalizado, mas ele, que é o criador desse patrimônio, vai poder geri-lo até enquanto ele estiver aqui, né? Enquanto ele estiver aqui, ele é quem manda. Ou seja, que ele não estiver mais aqui, aí sim que a família dele vai conseguir assumir todo esse patrimônio que foi institucionalizado sem precisar passar pela dor e pelos prejuízos do inventário, né? Então, além disso, né, é importante a gente reforçar isso, né, que ainda em vida, né, pensando aqui, existem outros benefícios que os meus colegas vão falar que vão para além, né, dessa questão de se evitar o inventário. Então, há muitas frentes em que você ganha, que você é beneficiado com a institucionalização do patrimônio da família, né? E a holding, ela tem essa função, né, de institucionalizar o patrimônio da família. E é dessa forma que ela consegue eliminar o fato que gera a obrigação de realizar o inventário. Então, optar pela holding como instrumento de planejamento patrimonial da família é, em suma, você tirar de cena o inventário e todo o mal que ele causa. Porque a partir do momento em que você coloca esse patrimônio dentro do sistema, ele passa a ser da família e não é mais de uma pessoa física. E isso também traz um outro benefício, que é a organização desse patrimônio. E aí eu vou passar a palavra ao doutor Alexandre para ele explicar melhor como que isso se dá dentro do sistema de holding. Maravilha, doutora. E é exatamente isso, né? A gente trazer para as famílias, para as pessoas que estão nos assistindo, essa informação de que é possível implementar isso dentro do seu seio familiar. Você pode dar os primeiros passos, inclusive com as informações que vão ser ventiladas aqui nesse canal da Hold Connection. Esse canal tem exatamente esse propósito, levar para você informação de qualidade.
que nós estamos trazendo para você aqui é voltado da nossa vida prática. Tá? Então, dentro desse cenário da ferramenta de holding familiar, aquilo que nós estamos nos atendo agora para esse primeiro dia de veiculação desses assuntos, a gente vai tratar um pouquinho aqui da parte de proteção, ou melhor, da parte de organização, né? Me compete aqui a organização. E esse tema é muito gostoso de a gente falar e debater sobre ele, porque todos nós fazemos isso diariamente, né? Qualquer um de nós está habilitado aqui, e todos os colegas que vão participar também desse cenário, deste canal, estarão habilitados a falar para você e trazer para vocês experiências do dia a dia. Então, a proteção, ou melhor, a organização patrimonial, ela se dá de diversas formas e ela vai depender da subjetividade de cada família. Eu vou trazer como exemplo aqui, para ser até bastante breve, porque senão a gente se estende de uma forma muito longa, de organização voltado para recebíveis de aluguel, locação, por exemplo. Tem famílias que têm esta vertente no seu portfólio patrimonial. Então, famílias que adquiriram ao longo do tempo muitos imóveis que, além daquela proteção que você pode dar para o seu patrimônio de forma organizada, deixando lá uma empresa patrimonial só para gerir aqueles imóveis, para fazer a manutenção deles eventualmente, e tem outra que você pode trazer para fazer a organização de recebíveis de aluguel, por exemplo, ou de compra e venda de bens imóveis, vai depender da sua necessidade. Então, se você tem aí imóveis voltados para a locação, você pode alocar esses imóveis, proteger esses imóveis dentro de uma sociedade patrimonial, e se você não tem intenção de vendê-los, você pode organizar uma outra sociedade, que nós chamamos de célula operacional, e dentro dessa célula operacional, exercer a atividade de locação. Diferentemente daquilo que é exercido na pessoa física, nesta célula operacional você vai trazer uma série de confortos para a sua família. Você vai continuar conseguindo receber os aluguéis que você já recebia em pessoa física, mas não mais em pessoa física e sim na sua operacional de locação, vai tributar menos por isso, vai ter uma economia significativa em relação ao pagamento de imposto de renda, que lá na pessoa física você pode pagar até 27,5%, dentro da pessoa jurídica ela pode ser aí muito menor, 15%, 16%, 17% menor do que é na pessoa física, e ela pode deixar isso tudo de forma organizada, podem fazer participar da distribuição desses lucros, dessas locações, inclusive os seus herdeiros. Você pode ter distribuições desproporcionais dentro de uma sociedade onde você recebe de forma integral ou 99% daqueles dividendos, e quando você não estiver mais por aqui, os seus filhos podem assumir esse posto e continuar recebendo sem precisar mexer em contrato de locação, sem precisar fazer inventário, sem precisar delegar funções para outro herdeiro, enfim. Você tem tudo gerindo dentro de uma única sociedade. O controle fica muito mais fácil, a gestão disso fica muito mais fácil, você dá mais clareza para o fisco daquilo que você está recebendo, você amplia o seu lastro perante a Receita Federal, porque você passa a dar clareza de onde vêm os seus recursos, você tributa numa alíquota muito menor, você evita a sonegação. Então, sim, a holding ela te oferece essa possibilidade de organização patrimonial. E esse é só um único exemplo que eu estou te dando. Você pode organizar de forma o seu patrimônio de bens móveis, você pode organizar o seu patrimônio imóvel, você pode organizar os seus ativos financeiros dentro de uma sociedade específica para gerir esses ativos financeiros, as próprias locações, compra e venda de bens imóveis. Então, a holding ela vai abraçar todo esse cenário da família brasileira. A família ela precisa seguir uma esteira de trabalho, né? Para quando nós trabalhamos para essas famílias brasileiras, aqui pelo menos nós do time Holding Brasil costumamos seguir um procedimento de trabalho, que é entender primeiro a vivência, o cenário, o objetivo, o patrimônio da família brasileira. Por que nós precisamos passar por isso? Para desenharmos, para estruturarmos uma holding especificamente para essa família, com o seu subjetivismo, com as suas necessidades, com as suas dores, com os seus objetivos, como querem fazer chegar esse patrimônio nos filhos, se querem gerir isso de uma forma mais singela, de uma forma mais ampla entre todos, se querem terceirizar a gestão desse próprio patrimônio. Então, tudo isso é possível dentro da holding familiar, fazendo isso acontecer de forma organizada. Então, essa organização ela é implementada conforme a necessidade de cada família. Então, a gente não consegue esgotar o assunto, né? Porque vão vindo à tona à mente os cenários da vida real, daqueles clientes com quem a gente já atua, aquelas holdings que a gente já está estruturando, e isso faz com que a prática nos dê esse know-how e nos conduza realmente a ajudar as famílias a organizarem o seu patrimônio através desta ferramenta que é a mais moderna para mim hoje no direito brasileiro, dentro da sociedade brasileira, que é a holding familiar.
para não avançar demais nos temas e nos benefícios que ela traz, eu vou passar agora a palavra aí para o meu amigo e colega de profissão, Dr. Cláudio Luiz, para falar para vocês aí um pouco sobre o ITCND e também como isso é implementado dentro de um sistema de holding familiar. Opa, obrigado, doutor Alexandre. Fez uma grande abordagem aí sobre a holding. E aí eu vou então retomar aquele assunto que nós estávamos falando do ITCND. Tá? E eu vou abordar bem direto aqui aquela história que eu comentei do usufruto. Imagina só o seguinte, para a gente botar números. Eu falei do imóvel valendo R$1 milhão. Tá? Se você considerar hoje no Distrito Federal 6%, você vai pagar os 33%, você faz o usufruto, você vai pagar 19.800. Está confortável, está tranquilo. Mas o teu filho, quando você vier a falecer daqui a uns 15, 20 anos, e o imóvel estiver a 2 milhões, aí ele vai pagar, se forem os mesmos 6%, R$ 79.200. Tá? Agora, se passar o que, na verdade, a gente acredita que vai passar, um aumento para pelo menos 20% do ITCMD, ele vai ter que pagar R$ 264 mil. Um imóvel que foi para 2 bilhões de reais. Gente, observa essa diferença. E isso tem gerado problema para muitas famílias já hoje. Vários clientes meus no inventário que tinham essa questão da doação, quando houve o falecimento, que acabou o usufruto, né? Se extinguiu o usufruto e foi tudo integralizado na mão do filho, ele teve que pagar uma fortuna de tributo. Porque o imóvel, por exemplo, um dos meus clientes comprou um imóvel aqui no Distrito Federal, no Lago Sul, é uma chácara atrás do Gilberto Salomão, que é de Brasília, sabe que é uma área extremamente nobre e praticamente dentro da cidade, para quem não é daqui, é dentro da cidade. Comprou por R$30 mil, quer dizer, não foram R$1.000, mas equivalente a R$30 mil na década de 60. E agora vale 15 milhões. Vocês já tiveram noção do impacto desse valor? Aí você vai encontrar alguém que chega e diz assim, não, mas você não precisa pagar tanto, porque o ITCMD vai cobrar em cima do valor venal. E a Secretaria da Fazenda no Distrito Federal avaliou o imóvel em R$ 7 milhões. Ok, está ótimo. Então você vai pagar em cima de 7 milhões e não em cima de 15 milhões. Tudo bem, está tranquilo. Só que o objetivo do cliente era vender. E aí, esses 7 milhões, ele deixou de pagar ali 8% em cima desses 7 milhões, melhor, pagou em cima de 7 milhões, e não em cima dos outros 8 milhões, para poder chegar a 15 milhões. E o que aconteceu? Ele, ao vender o imóvel por 15 milhões, teve que pagar 15% do imposto de renda de ganho de capital em cima dessa diferença de 8 milhões. Será que realmente foi interessante? Tá? Isso é o que a gente tem que pensar com o nosso planejamento patrimonial, o nosso planejamento sucessório, você evitar essas perdas, você evitar esses gastos a mais. Bom, e como é que a gente faz isso, né? Dentro da visão da holding? Você vai transferir, tá? Isso a grosso modo, você vai transferir a empresa para os teus filhos, tá? E vai evitar conformes, tá? Porque isso que eu estou comentando não é para todos os estados, mas está na maioria dos estados. Então você vai transferir para os filhos e os filhos vão passar a adquirir os imóveis ali dentro, você vai fazer a gestão e, como o doutor Alexandre comentou, né? Você tem toda uma estrutura que é muito bem definida, muito bem explicada pelos profissionais. Toda essa equipe do time Holding Brasil sabe orientar você, sabe te dar assistência para que você saiba fazer e não cometa erros, tá? Então você vai passar a ter os imóveis depois dentro dessa pessoa jurídica, mas você pagou uma vez agora e um valor normalmente muito inferior do que o ITCMD no inventário, do que o ITCMD numa doação. Então você fica livre. E continua. Nesse caso que nós estamos falando, que a gente implementa, você continua dono. Você não precisa ter um usufruto, mas você continua um dono desses imóveis.
você continua mandando nele, você continua recebendo os frutos, tudo só depende do que você quer. Qual é o teu objetivo? Então, assim, não tem nenhuma desses outros problemas que a gente vê como a doação. Tá? Então, você tem um sistema muito mais simples, muito mais fácil de você preservar e passar para os filhos. Cláudio, mas você fala em 20%, isso é um absurdo. Não, não é absurdo, porque aumentando para 20%, que não é o que o governo quer, tá? O governo atual não quer isso, ele quer para levar para 40% ou mais, mas se aumentar para 20%, que era o que as secretarias de Fazenda já haviam, né? O CONFAS já havia decidido, nós continuamos tendo um dos menores tributos sobre herança no mundo. Você vai pegar 40%, 50%, 60% fora, nos Estados Unidos, Alemanha, França, você tem uma tributação enorme. Agora, pode chegar alguém para você e dizer, não, mas eu tinha um imóvel lá, não foi isso que aconteceu. Olha, vamos falar dos Estados Unidos. Você tem regimes diferentes em estados diferentes e você tem regimes diferentes para o tipo de pessoa. Ou seja, você é um estrangeiro que tem um imóvel lá, você tem uma tributação diferente da tributação do americano. Então, aquele que pega a cidadania americana, pega o green card e está lá, ele passa a ter uma tributação diferenciada, porque é a tributação do americano. E aí ela é bem mais pesada, ela é muito mais cara em cima do cidadão americano. Para o estrangeiro, nem tanto, conforme os estados, depende. Nem tanto, por quê? Porque interessa trazer o dinheiro para dentro do estado. São aquelas vantagens tributárias. Tá? Eu acho que eu já passei do meu prazo aqui que foi concedido e vou passar então a palavra para minha colega Kátia, tá? Para que ela dê sequência falando agora da economia tributária das locações. Doutora Kátia, muito obrigado, a senhora está mutada. Obrigada, Cláudio. Então, ainda falando sobre o benefício da economia. Então, o sistema de holding, ele vai sim possibilitar a economia não só frente às despesas do inventário, mas para você que tem bens imóveis destinados para locação, dependendo do volume, do retorno de aluguel que você tem, facilmente você vai se enquadrar aí na alíquota de 27,5%, o que é bem pesado. E aí, então, se estes mesmos aluguéis sendo faturados ali, tributados dentro de um sistema de holding, você vai contar com uma economia muito expressiva. Eu aposto aí na faixa dos seus 11, menos que 11,5%. Então, vale a pena, né? Você pode lançar mão desta medida. Você não precisa ser, né, tão pesadamente onerado aí com esses impostos sobre a renda de aluguel. Então, esse é mais um benefício, considerando aí a economia. Então, quando falamos do sistema de planejamento patrimonial da família, também falamos que os maiores beneficiados são os filhos, pensando lá na sucessão, para quando você não estiver mais aqui. Mas você mesmo, se enquadra nesse perfil de pessoas que têm acervo patrimonial imobiliário destinado para locação, você também vai conseguir se beneficiar desde já. E muitos são os casos, não só aqui no nosso escritório, mas tenho certeza que no escritório dos nossos colegas que estão compondo aqui nessa sala, com a economia de imposto de renda que eles obtêm aí, mas em prazo muito curto, paga-se a despesa para a implementação do sistema. Ou seja, é autopagável, né? Vale a pena lançar mão desta solução, tá bem? E aí, então, eu devolvo a palavra agora, acho que para a doutora Cristiane. Desculpa. Também, tá? E a mim, como falar de harmonia familiar, eu me sinto muito, mas muito confortável para falar sobre a paz que a holding familiar pode trazer para a família, né? Eu vejo isso no meu escritório todos os dias e eu acredito que todos nós aqui visualizamos isso quando a gente fala, quando a gente propõe o planejamento patrimonial para aquelas famílias que nos procuram, né? Porque cada uma delas, elas vem com um objetivo, né? Tem muitas que buscam
simplesmente a economia, né? Outras buscam a gestão do patrimônio da família e outras buscam aliar a gestão com a economia e com a harmonia entre os herdeiros, né? Elas buscam acomodar a distribuição do patrimônio, né? Muitas vezes a gente pensa que as famílias já estão ocupando, né? Os filhos já ocupam algum imóvel por conveniência, porque os pais já os acomodaram ali. E aí depois, quando chega aquele dia que o pai já não está mais por ali, como é que fica isso? Então já vamos deixar isso resolvido, famílias vêm buscar isso, né? Buscam uma divisão confortável patrimonial, né? Buscam resolver questões do negócio da família, pensando que nem todos os filhos estão aptos a gerenciar o negócio. Tem alguns que já estão mais envolvidos, outros nem tanto, e outros nem querem. Há aquele filho que tem o viés mais empreendedor, e aquele filho que é artista, aquele filho que é médico, aquele filho, né? Cada um com as suas qualidades, com as suas aptidões, com os seus talentos, e aí os pais já começam a se preocupar com isso. Quem vai levar adiante esse negócio? Faz tanto tempo que eu venho implementando, que eu dei sangue, suor e lágrimas por ele, e agora, quem é que vai tocar para frente? Quem vai garantir que ele vai continuar gerando renda para todos? Não porque só um vai administrar, um ou dois, e o outro não, né? Mas para que todos fiquem ali confortáveis, recebendo seus rendimentos, para que no final fica incapacitado, né? A gente tem tantas famílias que vivem isso, esse dilema hoje, né? Quem vai cuidar dos interesses desse meu filho que hoje não tem a condição de gerir a sua herança, e ele faz parte disso e tem que fazer parte disso. Quem vai cuidar, né? Vai ser o irmão, vão ser todos os irmãos. Nenhum deles, já vou deixar nomeado um curador para tomar conta dos negócios e dos interesses desse meu filho que não tem a capacidade de gerenciar seu próprio negócio. Então, dentro do sistema de holding, a gente faz isso muito bem, com muita tranquilidade, né? É aquela coisa que a gente diz, é conversar na presença dos pais, nada melhor do que isso, porque os pais, eles têm aquela hierarquia familiar, né? Eles conseguem dizer, o patrimônio também é deles, né? A honra é deles, e eles querem dizer para os filhos, ó, vai ser assim, eu gostaria que fosse assim, cada família dentro da sua linguagem, nas reuniões e nos almoços de domingo, ou não, mas isso vem à tona, e aquele filho que não querem participar disso. Então a gente já consegue deixar tudo muito às claras, quando todos estão presentes, principalmente aqueles que lutaram, que trabalharam, que renunciaram a muitos prazeres para poder ter constituído esse patrimônio e construíram sim para deixar para os seus filhos, né? Pensando nisso. Então, eu fico muito feliz e grata e agradecida porque pude trazer aqui para vocês essa parte, esse benefício que a holding familiar nos traz, né? A proteção da família, a proteção dos laços familiares, a proteção do patrimônio, toda ela fica muito bem preservada, não só no contrato social de uma empresa que se constitui, ou do sistema de empresas que se constitui, mas daqueles instrumentos que são parasociais, que estão à margem, mas quando assinados por todos, eles passam a produzir efeitos futuros lá quando os patriarcas não estão mais por aqui, né? Então isso é um dos grandes benefícios da holding, né? Percebam que maravilha que é isso. A gente veja que quando a gente vai partir, a situação estar resolvida e confortavelmente resolvida. E o melhor de tudo é aquilo que eu posso hoje pensar que ó, a situação ideal para o futuro, para o dia que eu não estiver mais por aqui, ela não fica engessada, ela pode ser acomodada no dia a dia, enquanto todos ali. É uma vida em movimento. Então, a gente não pode pensar que a gente, fiz a minha holding, agora está tudo lá, não consigo mais mexer. Não, é o conforto de poder transformar o patrimônio, aumentar o patrimônio, diminuir o patrimônio, né, e acomodar uma partilha
confortável, uma gestão familiar futura, presente e futura. Então, a holding, ela nos traz isso, né? E eu acho que esse é um dos grandes benefícios junto, claro, com a economia ela traz. Então, eu acho que com isso a gente prepara muito bem o caminho para as próximas edições desse programa. A gente convida que vocês permaneçam e continuem assistindo, se inscrevam nesse canal. E a gente aqui agora abre um espaço para algumas perguntas, né? Não serão muitas, porque a gente já está aqui há bastante tempo, não sei o quanto isso ficou cansativo ou não, né? Mas eu imagino que informação sempre dá poder e empodera as pessoas para a gente escolher um caminho. Quando a gente escolhe e deixa para trás, pelo menos com conhecimento, isso é poder, né? Então, eu gosto de dizer que informação é poder. E que, se vocês tiverem dúvidas aí, no meu chat, no chat de cada um aí dos nossos colegas, que a gente ainda tem um tempinho para responder as perguntas de vocês. Volto para o Alexandre ordenar, então, essa nova rodada. Maravilha, Davis. Parabéns aí pela sua explanação, nítida, clara, cristalina, muito confortante e é bacana entender que é possível quase tudo, né? Através da ferramenta de holding familiar. Ela vai do nascimento ao divórcio e ao óbito, né? Ela consegue proteger em todas essas frentes. Então, o intuito desse nosso canal aqui, Holding Connection, é realmente levar essas informações ao maior número de pessoas possíveis. A ideia é, sim, fazer esse bate-papo, né? Introduzindo temas, discutindo, trazendo oportunidades para todos os colegas participarem. E a gente encerra essa rodada, então, com agora, a última rodada, com agora algumas perguntas que vieram do próprio chat, né? Eu vou distribuir aqui para os colegas que receberam aí as suas perguntas no chat e aí sintam-se confortáveis para poder nos responder, né? Eu vou começar aqui passando a primeira pergunta para a doutora Kátia. O Gabriel Cunha, a doutora Kátia, perguntou: doação com usufruto não é mais simples do que o planejamento? Fica com a palavra, doutora. Então, depende. Simples, talvez, porém não vai ser 100% eficaz. Não vai resolver, né, entregar solução ali, quer no quesito economia, e também não vai, a doação não é a certeza de que vai deixar a família livre de problemas no futuro. Até porque, ainda que faça a doação hoje de forma proporcionalmente igualitária entre os filhos, mas as pessoas, via de regra, não sabem que essa proporcionalidade ela tem que ser enxergada no momento da sucessão, ou seja, quando acontecer o falecimento. Então, por vezes, o bem doado para um filho pode ter sofrido ali uma grande valorização no prejuízo ao outro bem doado para o outro filho. E aí é margem para conflitos, ou mesmo colocar aquele irmão em uma certa dificuldade. Além também do quesito proteção patrimonial. Então, doar hoje e reservar o usufruto para os pais vai livrar aquele bem para o inventário. Mas aí tem a questão de quem ele quer efetivamente beneficiar. Geralmente é ao filho, não necessariamente ao. E aí, por vezes, esse patrimônio pode sim se comunicar ali com os cônjuges dos seus filhos. E ainda, né, vale a pena entender, com esta medida de doação com reserva de usufruto, o que os pais querem? Livrar do inventário. Mas de qual inventário? Porque vai ser uma solução apenas para a sua sucessão que doou. Mas e o seu filho? Né? Se acontecer dele falecer, esse patrimônio vai ter que ser inventariado. Então, vai estar só transferindo o problema. Mas não é, né, tudo isso que foi falado aqui com relação à doação, com reserva de usufruto, o que eu entendo que é pior é os pais perderem a liberdade de disposição sobre o bem. Porque uma vez que está doado, não dá para voltar atrás. E se no futuro eles quiserem ou precisarem vender o bem, vão depender sim da assinatura dos filhos, se estes forem casados, também dos seus cônjuges.
Então, se é mais simples, talvez seja, mas não é eficaz. Então, né, espero ter contribuído aí com o Gabriel Cunha. Perfeito, doutora Kátia, muito boa explanação. Temos mais um questionamento aqui para a doutora Cristiane, da Raquel Felipe. Eu vou resumir os três questionamentos, mas ela quer saber um pouquinho, doutora Cristiane, em relação à tributação de locação em pessoa física, se há diferença entre pessoa física e jurídica, e ela tem alguns imóveis que já recebem locação, né? E ela está questionando se ela deve receber na pessoa física ou na pessoa jurídica. Ela colocou que a tributação na pessoa física é 27,5% e na PJ em torno de 11%. Então, passa a palavra para a doutora. O caso da Raquel é bem interessante, né? Porque algumas pessoas não têm ideia dessa informação, né? E aí estão sendo altamente tributadas na pessoa física sem perceber que isso pode ser melhor otimizado, né? Pode haver uma economia tributária quando você faz esse movimento de institucionalizar o patrimônio da família e receber esses ativos de locação por meio de uma pessoa jurídica. Então, a proposta do sistema de holding contempla isso também. E aí entra em todos aqueles benefícios que nós conversamos aqui. Quando você leva esse patrimônio para dentro do sistema de holding, você está organizando seu patrimônio, você evita que o inventário aconteça e atinja aquele patrimônio, e você consegue ter economia tributária em vários âmbitos. A da locação é uma dessas. Por quê? Porque quando a gente é tributado pelas atividades de locação na pessoa física, em regra, né, a grande maioria das pessoas vão pagar o valor máximo de tributação de alíquota, que é de 27,5%. É muito fácil você chegar nessa alíquota de tributação. Quando você faz essa atividade na pessoa jurídica, é claro que aí a gente precisa ajustar regimes, né, tributários, e isso é feito dentro dessa organização do sistema, você vai ficar ali nessa casa dos 11%, 12%. Então, veja bem, né? A diferença entre o que você paga de tributação na pessoa física e na pessoa jurídica, né? Então, é uma vantagem que o sistema muitas vezes acaba se pagando, a constituição do sistema acaba sendo paga pela economia que você tem com a redução da tributação na atividade de locação. Mas diga aí, Raquel, se você entendeu. Obrigado, doutora Cristiane. Tem mais uma última pergunta para a gente encerrar daí essa rodada de perguntas e a gente formaliza aí essa nossa primeira etapa, esse nosso primeiro dia, para fechar com chave de ouro, doutora Kátia. Tem mais uma pergunta do Reinaldo Senrem. Como faz com imóvel adquirido na planta? Reinaldo, é necessário entender muito bem ali o contexto. Se esse imóvel já está individualizado, se ele está quitado, ter uma conversa ali com a incorporadora, a construtora, porque existem alguns caminhos a seguir. Ou você pode quitar e lá na frente, quando então formalizar a transmissão deste imóvel para você levar para dentro da holding. Ou outro caminho, além da anuência da construtora ou incorporadora, com a cessão dos direitos que você tem hoje, aí então você pode levar para a holding os direitos aquisitivos que você tem sobre este imóvel. E lá no futuro, quando a construtora for passar a escritura, aí neste momento ela já vai passar para o nome da pessoa jurídica holding, tá? Mas aí tem que analisar direitinho o cenário da tua contratação e também se essa construtora vai anuir a este pedido de cessão. Via de regra, sim, elas autorizam a cessão dos seus direitos, algumas por vezes cobram por esta cessão, um percentual ali do valor pelo qual o bem está sendo transmitido, tá bom? Mas a maioria das vezes isso é possível, tá bem, Reinaldo? Espero ter contribuído contigo. Maravilha, doutora Kátia. Eu acho que com isso, colegas, encerramos essa nossa primeira transmissão, esse nosso primeiro objetivo de levar essa informação aí ao maior número de pessoas possíveis. É com muita gratidão e muita satisfação que eu encerro aqui a minha fala, deixando para os demais colegas aí a oportunidade também de se despedirem. Quero também agradecer as pessoas que estiveram nos bastidores conosco aí, nosso outro colega aí de exímio valor, doutor Neivita, doutora Maitê também esteve conosco, né, filha da nossa querida amiga Daisy Engelbrandt.
Fica aqui, então, o meu respeito a todos vocês, a minha admiração a todos vocês, e que nós possamos fazer a nossa voz ecoar a todos os cantos desse Brasil para fazer com que as famílias realmente conheçam sobre esse assunto, tragam para nós aqui temas relevantes, porque tenho certeza que nós teremos capacidade plena de debatermos no mais alto nível qualquer assunto que for ventilado em relação ao planejamento patrimonial da família. Grande abraço a todos vocês, eu me despeço aqui, passo a palavra a vocês, fiquem com Deus, muito obrigado pela companhia e até a próxima oportunidade. A multada. Aqui. Boa tarde a todos. Nós agradecemos muito a presença de vocês. Semana que vem, nesse bate-canal, nesse horário, nós temos aí o Old Connection, viu? Uma nova bancada com outros colegas de outros estados para discutir novos temas. E a gente conta com a participação de todos. Obrigada, meus colegas. Obrigada quem esteve também nos bastidores, nos auxiliando para que esse programa realmente desse certo. Um abraço enorme a todos. Também quero deixar aqui um forte abraço a todos, minha gratidão, uma tremenda alegria estar aqui com vocês, meus colegas. E para quem está conosco ao vivo, também sintam-se à vontade de deixar sugestões de temas para que nossos colegas e até mesmo nós, aqui em uma outra oportunidade, possamos trazer o assunto para vocês, tá bem? Dúvidas, fiquem à vontade. É isso. Forte abraço para todos e uma ótima tarde. Quero me despedir, agradecendo a todos que estiveram com a gente nesse nosso primeiro programa, ainda em embrião, pensando em poder desenvolver muito mais, e para isso a participação de vocês que nos assistem é muito importante. Não deixem de acompanhar o próximo programa, vai ser sempre quinta-feira, às 12h30. Venham preparados para deixar perguntas. Hoje o chat não teve tão rico em perguntas, até porque vocês talvez nem soubessem que poderiam fazer os questionamentos, mas esse é o nosso, também o nosso objetivo de responder os questionamentos de vocês, né? Então venham preparados para isso. E também nós venham sugestões, assim como a Kátia mencionou, né? Porque é isso que vai enriquecer e que vai fazer com que esse programa cada vez fique melhor. As bancadas vão ser sempre diferentes e não diferenciadas, diferentes, né? E vão haver mesclas. Daqui a pouco eu estarei com outros colegas, assim como o pessoal que está aqui também, tá? Um grande abraço e vamos contar com a presença de vocês nos eventos seguintes. Cláudio, Encerrar. Agradecendo a todos, aos colegas que estão aqui, em especial a doutora Cristiane, ao doutor Alexandre, doutora Cristiane que idealizou esse projeto, doutor Alexandre que nos organizou hoje aqui, né? Bem como os colegas que estão nos bastidores, que nos auxiliaram, nos deram um suporte incrível, que hoje, como o primeiro dia, a gente tinha todas as possibilidades de problema, né? E eles estão aqui atentos, nos ajudando. E sim, é incrível. Não fossem essas pessoas, nós não teríamos realizado esse primeiro dia desta forma que eu, particularmente, tenho gostado muito. Espero que você também tenha gostado. E como todos já falaram, é um programa que toda quinta-feira, neste mesmo horário, nós vamos estar aqui sempre com equipes diferentes, mas sempre com pessoas incríveis, porque esse é um time, na minha opinião, incomparável. Não estão presos a nenhuma técnica específica, e sim de cabeça aberta para aprender muito e trazer para você o que há de melhor, tá? E nós aqui estamos compartilhando com vocês o que a gente tem nos bastidores dos nossos escritórios. Um forte abraço, espero vê-los em breve. Muito obrigado.